Nós estaremos estudando hoje a palavra de Deus num livro muito conhecido, Segundo Reis. Vamos à palavra de Deus, Segundo Reis, para nossa meditação, e Deus tem uma palavra para você. E aqui eu indico a você sempre ter Bíblias diferentes na sua casa. Por exemplo, essa Bíblia aqui é uma Bíblia para devocional diário. Então, na nossa biblioteca, nós temos várias Bíblias. Eu te aconselho a você também ter várias Bíblias. Então, essa Bíblia é um devocional diário e tem algumas técnicas de memorização. É interessante você ter a sua biblioteca com livros evangélicos, com várias traduções de Bíblias. Para quê? Para que você seja um autêntico conhecedor da palavra, para você não ser enganado com falsas doutrinas, com falsos mestres, tá certo? Então, essa Bíblia, ela é muito interessante, eu aconselho a você a adquiri-la. E tem outras também importantes, enfim, todas as Bíblias são importantes, todas as Bíblias, ela não contém, as Bíblias, elas, ali é a palavra de Deus, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever, nos ajudar a propagar e divulgar a palavra de Deus, e você vai deixar os seus comentários, seu pedido de oração. Na descrição aí do vídeo, você vai encontrar o nosso contato, o nosso telefone, e a palavra de hoje, segundo Reis, no capítulo 13. E assim, eu não sei se você sabe, mas é uma curiosidade interessante que este capítulo, este livro foi escrito 856 anos antes de Cristo. Olha para você ver que interessante. Nós vamos estar meditando nessa palavra e você vai ficar comigo até o final, porque você é de Deus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e Deus pode te curar, te salvar, te libertar enquanto você está ouvindo, assistindo isto que Deus colocou em nosso coração. E aqui no capítulo 13, nessa primeira parte, vai falar que Joacás reina sobre Israel. E nós, dentro da medida possível, vamos tentar explicar para você. Aqui é a parte do primeiro versículo, que diz assim: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Judá, começou a reinar sobre Israel em Samaria e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Neabate, que fez pecar Israel e não se separou deles. Então, o que nós entendemos aqui no versículo 2? Que Joacás continuou o culto aos bezerros e de maneira nenhuma ele permitiu que o culto se acabasse. Olha para você ver que terrível, não é? Então, infelizmente, a gente ainda encontra nesse século XXI pessoas adorando bezerro, adorando Deus que não é o Deus da Bíblia, não é o verdadeiro. E o versículo 3 diz que e se acendeu o furor do Senhor contra Israel, não é? E os entregou na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, por longo tempo. Então, o versículo 3 aqui, nós entendemos que as dificuldades de Israel foram estritamente devido ao seu pecado. Enquanto o viver uma vida justa não precede todas as dificuldades, definitivamente a maioria decidiu ou viver injustamente. E as pessoas ficam se perguntando por que tanto caos no mundo, tanta dificuldade, por que o mundo está passando por isso, por tantas dificuldades, por causa do pecado. As pessoas estão virando as costas para Deus. Aqui, como nós lemos no versículo 3, as pessoas adorando, fazendo culto a bezerro. Então, o versículo 4 vem dizer que Joacás orou perante o Senhor e o Senhor o ouviu, porque olhou a aflição de Israel, pois o rei da Síria os afligia. Então, no versículo 4, nós entendemos que quanta aflição
nos encontramos devido ao nosso pecado. Às vezes, as aflições que eu estou passando, que você está passando, é por causa do pecado. Não é porque Deus não é mau. Você está orando, jejuando, estudando a palavra, não está pecando. Não tem como você passar por essas situações. Então, esta é a única coisa que está clara, independentemente do que temos ou não, ou quão escura a situação, a única resposta é: mas Joacás orou perante o Senhor. Então, nas suas dificuldades, vá orar, vá buscar a Deus. Abra sua Bíblia aí no seu quarto, principalmente se você estiver sozinho, melhor ainda. E converse com Deus, ore a Deus, entregue seus caminhos, suas dificuldades a Ele. O versículo 5 diz: e deu o Senhor um Salvador a Israel, e ficaram livres do domínio dos sírios, e habitaram os filhos de Israel em suas tendas como antes. Então, se você clama a Deus, busca a Deus de coração, porque não adianta tentar enganar a Deus, ninguém engana a Deus, não é? Então tem que ser com coração verdadeiro, sincero, não com segundas intenções. Então, aqui no versículo 5, a gente entende que um Salvador significa um libertador da mão dos assírios. Então, o dom do Senhor e o princípio que fazia apartar a ira e prover um Salvador não foi pela existência de algum valor moral por parte de Israel, porque ela não tinha nenhum, e sim o convênio incondicional feito com Abraão, como dito ali no versículo 23. Então, com efeito, era por amor de Abraão, e muitas vezes por amor a Davi, e também por amor a Jonatas. Então, tudo ilustra o princípio de Efésios, capítulo 4, versículo 32. É por amor de Cristo. Então, este grande princípio da salvação dá toda a glória ao Salvador e nenhuma a pessoa salva. Porque, às vezes, a pessoa quer pegar a glória para ela. Ah, aconteceu isso porque eu orei muito, aconteceu isso porque eu sou sábio, eu tenho teologia, eu sou doutorado, e nada disso. É o amor, que é a graça, a graça incondicional, é o favor imerecido. O versículo 6, você que está chegando agora, nós estamos no capítulo 3 de 2 Reis, que foi escrito 856 a.C., e agora nós estamos no versículo 6, que diz assim, versículo 6, com tudo isso, não se separaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel. Neles andaram, e também o bosque permaneceu em Samaria. Então, veja bem, esse versículo 6. A devoção com que as 10 tribos renderam culto ao bezerro de ouro, repreende e instrui o cristão. Então, repreende-o por, assim dizer, o quão defeituosa é a lealdade da pessoa, até da mais santa a Cristo. Então, às vezes, a gente depara com essas situações, no passado e também no presente, visto que o futuro só pertence a Deus. Versículo 7. Porque não tinha ficado por povo com Jeoacás, a não ser 50 homens cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens de pé, pois o rei da Síria os tinha destruído e os tinha posto como pó para pisar. Então, aqui a gente entende, no versículo 7, que antes do Salvador, a Síria tinha despojado toda Israel. A partir do versículo 8 até o versículo 13, a gente vai falar da morte de Joacás. Joás vai sucedê-lo. Diz assim o versículo 8: outros feitos de Joacás e tudo o que fez e a sua autoridade não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joacás com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e reinou em seu lugar Joás, seu filho. Então, aqui, a gente entende que descansar com seus pais, no mesmo sepulcro real, era ser justamente honrado em sua morte.
Ser excluído de tal sepultura era uma desgraça, era um costume ali daquele povo. A gente observa que as honrarias. Nós vamos para o versículo 10, que diz que Joás reina sobre Israel. É o que nós entendemos aqui quando ele sucede a Joacás. No ano 37 de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Então, veja bem, esse versículo 10. Ele tinha o mesmo nome que o rei de Judá. Então, na realidade, os dois Joáses foram monarcas contemporâneos para um espaço de 3 anos um do outro. É o que nós entendemos do versículo 10. Próximo versículo 11. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Não se separou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém, neles andou. Olha para você ver, o versículo 11. Então, tudo isso nos diz que o Senhor, Eloí, não era uma deidade inventada pelos israelitas. Então, a gente entende aqui no versículo 11, que como alguns afirmaram ali naquela época, porque se fosse assim, então teriam servido a ele fielmente, mas o fato é de que eles estavam continuamente o abandonando, virando as costas para Deus, né? E voltando para os ídolos, para os bezerros de ouro, para as imagens de escultura, e havia sempre desacordo contínuo entre eles e Deus. Então, prova o testemunho da Bíblia, que Deus de Israel é Deus sobre tudo, abençoado para todo sempre, é o que nós entendemos. Então, Deus não aceita essa questão de adorar outros deuses. Deus não aceita imagens de escultura. Então, você viu aqui o preço caro pago porque estavam adorando outros deuses, adorando bezerro de ouro, adorando imagens. Versículo 12. Outros atos de Joás e todas as coisas que fez e seu esforço com que guerreou contra Amazias, rei de Judá, não está escrito, porventura, no livro das crônicas dos reis em Israel? Então, a gente entende aqui no versículo 12 que o relato da guerra com Judá se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 25, versículo 17 até o versículo 24. Versículo 13. E dormiu Joás com seus pais, e se assentou Jeroboão sobre o seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Então, veja bem, o versículo 13 aqui, para que Jeoás chamasse o seu pai maior Jeroboão, o mesmo nome do fundador do reino, indica uma aprovação completa da política do fundador e da sua conduta, o que é óbvio. Então, foram maus aos olhos do Senhor. A partir do versículo 14 do mesmo livro, Eliseu e a flecha do Senhor. Então, vamos a este versículo, vamos a esse estudo, para a gente entender, e nós vamos tentar te explicar. Estava Eliseu doente daquela sua enfermidade, da qual morreu. Isso aqui nós estamos no versículo 14, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Então, aqui a gente entende que Eliseu tinha pelo menos 80 anos de idade naquela época. Então, a enfermidade provavelmente foi o resultado da mera deterioração natural. Então, não tem muitos detalhes sobre a morte de Eliseu. Então, só entende que ele tinha em média 80 anos de idade quando ele faleceu. E desceu a ele Jeoás, rei de Israel, e chorando diante dele, disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. Então, aqui a gente entende que é assombroso como Jeoás, assim como os anteriores reis de Israel, sabiam do valor de Eliseu, mas ainda assim não serviam ao Deus de Eliseu. Os homens amam seus pecados, sabe que estão errados, sabe que Eliseu era um profeta, sabia e viam os milagres feitos por Deus através de Eliseu, mas mesmo assim não obedecia às palavras do profeta. E depois da morte foi chorar, o adorar, mas aí já era tarde, porque eles amam mais os pecados deles.
satisfazer a carne. Versículo 15. E lhe disse Eliseu, toma um arco e umas flechas, e tomou ele, então, um arco e umas flechas. Então, aqui a gente entende que, embora não está mencionado aqui na Bíblia, a propósito, Joás tinha procurado a direção do Senhor por meio de Eliseu, né? Quando ali ele se sentia ameaçado, não é, por domínio da Síria. Então, o Espírito Santo, a propósito, diz a Eliseu o que ele deveria fazer. Então, Eliseu foi um profeta muito usado, assim, logo depois de Elias, como você sabe. Versículo 16. E disse Eliseu ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele e sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu as suas mãos sobre as mãos do rei. E aí a gente entende aqui que o intento era, sem dúvida, demonstrar que o poder que seria manifestado não seria o poder próprio do rei, a não ser o que veio do Senhor. Então, por meio da medição ou da mediação do profeta, é o que nós entendemos no versículo 16. Versículo 17. E disse, abre a janela que dá para o oriente. Então, a gente entende aqui na parte A do versículo que, por que ao oriente? Então, o sol se levanta do oriente. Então, portanto, o Senhor, por meio dele, no caso aqui Eliseu, e esse simbolismo estava dizendo ao rei de Israel que, se o verdadeiro arrependimento acontecesse, o sol de Israel não pararia, não é? Para sim se levantar, e sim se levantaria. Esse simbolismo quer nos dizer isso. A parte B do versículo. E quando ele abriu, assim, distante, o rei agiu por fé. É o que nós entendemos, não é? Disse a Eliseu, atira. E atirando ele, disse Eliseu, a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra a Síria, porque ferirás os sírios em Afeque, até consumi-los. Né? Isso aqui foi uma promessa de Deus usando a boca de Eliseu. Versículo 18. E ele aqui no caso Eliseu, né, voltou a lhe dizer, toma as flechas. E logo que o rei de Israel as tinha tomado, disse-lhes, fere a terra. Né? Aqui a gente abre um parênteses para dizer que o que significa a derrota da Síria, quando ele diz, né, fere a terra. E ele, no caso o rei de Israel, aferiu 3 vezes e cessou, e parou. Então o homem de Deus, no caso Eliseu, zangou-se com ele e lhe disse, 5 ou 6 vezes feririas a Síria, até não ficar ninguém, porém agora 3 vezes somente ferirás a Síria. Aí a gente entende aqui no versículo 19, né, que a promessa de vitória total e completa sobre os sírios tinha sido dada, mas devido à falta de fé, né, Israel não os alcançou. Então, para o rei de Israel, derrotar os sírios 3 vezes já era um grande feito em seus olhos. Entretanto, o Senhor estava disposto a dar muito mais. Então, quantas vezes nós falhamos em obedecer, em obter o melhor de Deus? Simplesmente porque nos detemos em cursos da vitória total. Então, às vezes, a falta de fé, a falta de dedicação, a total fidelidade a Deus nos impede das grandes vitórias que Deus tem para nós. Então, nem Satanás pode impedir nossas vitórias. E Deus também, muito menos. Somente nós podemos impedir nossas bênçãos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós não venhamos impedir as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Versículo 20, a seguir nós vamos falar aqui da morte de Eliseu, o milagre em seu sepulcro. Então, o versículo 20, ele vem nos dizer o seguinte, e morreu Eliseu e o sepultaram. Aconteceu naquele mesmo ano que tropas dos moabitas vieram à terra. Então, a gente entende aqui que Jerônimo nos diz que o lugar do seu sepulcro estava perto de Samaria. Segundo José, o seu funeral foi magnífico. Então, são as expressões desses grandes homens. Versículo 21. E aconteceu que enquanto eles, no caso, quando fala eles aqui, está falando dos moabitas, sepultavam um homem,
viram que vinha uma tropa e jogaram o homem, no caso, jogaram o corpo daquele homem, no sepulcro de Eliseu. E quando o morto chegou a tocar os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha para você ver. Isso aqui nós estamos no versículo 21. Então, aqui, este foi o último milagre atribuído a Eliseu, como você sabe. Então, embora ele tivesse já morto, ele tinha um milagre como promessa, né, a promessa de Deus, em que seu ministério contaria com o dobro dos milagres de Elias. E alguns foram 2 vezes maior. Então, a porção dobrada permaneceu, mesmo até o fim. É o que a gente encontra aqui. Maravilha, não é? Então, para nós terminarmos este capítulo, nós vamos ler os 3 últimos versículos, que vai falar da vitória de Israel sobre Samaria. Versículo 22. Azael, pois, rei da Síria, afligiu a Israel durante todo o tempo de Joacás. Então, aqui nesse versículo 22, o escritor agora volta para o tema da opressão da Síria. Versículo 23. Mas o Senhor teve misericórdia deles. Deles quem? Teve misericórdia de Israel. Não é? E se compadeceu deles e tomou a eles, por amor de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, nem os lançar de diante de si até agora. Então, nós entendemos no versículo 23 que, em última instância, eles foram desprezados, rejeitados e tirados da vitória de Deus, porque eles continuavam em rejeitar a sua misericórdia, a sua graça, que é o favor imerecido. Ninguém merece, mas é de graça. E eles o rejeitaram. Versículo 24. E morreu Azael, rei da Síria, e reinou em seu lugar Ben-Hadad, seu filho. Então, a gente entende que Azael, o usurpador, deu o seu filho maior o nome do monarca ao qual ele tinha assassinado. Veja bem, que incoerência, não é verdade? Então, é o que nós entendemos aqui do versículo 24. Para terminarmos, versículo 25. E voltou Joás, filho de Joacás, e tomou da mão de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado da mão de Joacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes o feriu Joás e restituiu todas as cidades a Israel. Então, finalizando, com o versículo 25, a gente entende que é exatamente como Eliseu lhe havia dito que aconteceria. Então, se o profeta falou, vai acontecer, não é verdade? E aqui eu te convido a você buscar as profecias bíblicas. Se você estiver à procura de alguma profecia, é só você abrir a Bíblia, que Deus, através do Espírito Santo, vai falar para você. Porque toda palavra já fora revelada. Então, você vai pedir ao Espírito Santo discernimento para ele falar ao seu coração. Não precisa ficar procurando profetas, profetisas, revelações, porque a Bíblia é sagrada. Se você tiver o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo vai te ensinar, tá certo? Um grande abraço, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Creia somente e verás a glória de Deus. Receba a sua cura, receba a sua bênção, receba a sua libertação. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te ama e, por certo, Ele irá continuar te abençoando, suprindo todas as suas necessidades. Um grande abraço, sou o pastor Edivaldo, até o próximo vídeo. Continua conosco aí no canal, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus.